Natal, o Repórter Eco preparou um programa especial de Natal. E você é convidado a refletir sobre alguns temas essenciais para a fase mais importante na formação de um ser humano pleno, a infância. Veja só. Menos brinquedos e mais diversão ao ar livre é a proposta do Instituto Alana. A relação das crianças com os animais domésticos ensina desde cedo o respeito por todos os seres vivos. A leitura pode estimular a imaginação e a troca de experiências entre jovens da floresta e das grandes cidades. E o afeto nos primeiros anos de vida, nas cenas emocionantes do documentário de Stella Renner. No Natal, os adultos tentam satisfazer o desejo das crianças por mais e mais brinquedos. O Instituto Alana mantém há uma década um projeto que promove uma reflexão sobre o consumo exagerado na infância e propõe como alternativa as brincadeiras perto da natureza. Cinco horas por dia na frente da TV. Era o tempo médio gasto por uma criança brasileira em 2004. 2 anos depois, o Ibope divulgou ainda números do bombardeio da publicidade sobre o público infantil. Eram gastos cerca de 210 milhões de reais por ano em anúncios para estimular o desejo por todo tipo de produto. Foi quando o Instituto Alana, organização sem fins lucrativos que trabalha pela vivência plena da infância, criou o projeto Criança e Consumo, para investigar as relações entre os apelos às compras, que atingiam também crianças pobres em famílias sem poder de compra, e problemas como obesidade infantil, erotização precoce, adultização, estresse familiar e diminuição das brincadeiras, entre outros. O objetivo do projeto Criança e Consumo é a discussão e a reflexão crítica, fomentar a reflexão crítica na sociedade sobre o tema do consumismo na infância e também do direcionamento de publicidade às crianças, ou seja, o público menor de 12 anos de idade. E nesses 10 anos de atuação a gente teve várias vitórias, várias conquistas. O Instituto Alana comemorou uma decisão histórica em março de 2016. O Superior Tribunal de Justiça proibiu a publicidade dirigida às crianças e proibiu também a venda casada de produtos, inclusive alimentícios. Daquele tipo, junte 5 embalagens e ganhe um brinquedo, por exemplo. Como muitas mães, a cabeleireira Vanessa Andrade vive o dilema entre ceder aos desejos da filha Helena e impor limites, inclusive para não extrapolar gastos. Ela diz que antes as crianças brincavam com poucos brinquedos, hoje querem tudo e não brincam com nada. A busca é por alternativas. Você já foi em alguma feira de troca de brinquedos? Não, feira não, mas assim, levo bastante em parques para poder até brincar um pouquinho mais, ter mais contato com a natureza, né? O novo projeto do Instituto Alana, chamado Criança e Natureza, pretende estimular o brincar ao ar livre para promover o desenvolvimento social, intelectual, emocional e espiritual das crianças. Há, com certeza, muitas alternativas, parques disponíveis para serem ocupados, praças disponíveis para serem utilizadas, muitos espaços, inclusive a própria rua, pode ser fechada se feita uma requisição para a subprefeitura, fechar a rua e passar uma tarde de domingo com seus filhos juntos, com toda a comunidade, com os vizinhos na rua. É mais do que, por exemplo, na frente de uma TV, é mais do que sendo, muitas vezes, convidado ao consumo desenfreado e sem reflexão. Ensinar as crianças a amar e respeitar os seres vivos? Uma ideia é começar pelos bichos de estimação, como cães e gatos. A família ganha um novo amigo que retribui toda a atenção e carinho.
A primatologista inglesa Jane Goodall, conhecida no mundo todo pelo trabalho de conservação dos chimpanzés e, consequentemente, das florestas na África, conviveu com vários animais de estimação e amava especialmente os cães. Ela afirmou que essa relação de proximidade e amor com os bichos criados junto à família ajuda na educação das crianças, que tendem a se sensibilizar e até atuar na proteção dos animais silvestres. Antes de decidir se uma criança vai ter ou não um bicho de estimação, e a adoção é sempre uma opção porque há muitos animais abandonados no país, os pais ou os responsáveis têm que pensar bem. Vão estar assumindo um cuidado com aquele animal por toda a vida dele. Em compensação, vão ter ganhos emocionais que muitas vezes começam nas crianças e se estendem para toda a família. Na casa da jornalista da TV Cultura, Milene Parisi, é assim. Mel foi adotada quando tinha 1 ano de idade. Naquela época, a filha Miranda tinha 7. Hoje, Miranda cuida da alimentação da Mel. Ela adora uma cenoura crua junto com a ração. E é ela quem leva a Mel para passear na praça ao lado de casa. Eu fiquei 1 ano sem ter cachorro quando a minha outra morreu. Mas foi super legal, porque depois de um tempo, assim, 1 mês mais ou menos, ela já se enturmou, a gente já ficou mais próxima. Daí ficou mais um amor mais forte. Você tendo carinho, tendo respeito, tendo cuidado com o animal, você vai ter isso com o seu próximo, né? Com o seu amiguinho, com a sua família, com todo o entorno seu. E isso é extremamente importante porque a gente está semeando aí uma nova geração, né? Que vai crescer com esses ensinamentos. E sabe o que as cachorrinhas Gertrudes e Mel semearam na Miranda? Sonhos. Ela quer ser veterinária e trabalhar pela proteção aos animais. Animais domésticos eu pegaria da rua, colocaria em um ônibus e levaria para a ONG. Daí na ONG teria um andar de baixo com os donos que conseguem pagar, com os mesmos cuidados os dois andares iam ter, só que o de cima para quem não conseguisse pagar. Eles não são que nem objetos que podem ser jogados no lixo, maltratados. Eles são seres vivos que tem que ter o mesmo cuidado. Tem que ter amor, carinho, comida, tudo. E aguarde, porque tem mais! Depois de incentivar o hábito da leitura em crianças da Amazônia, a ONG Vagalume promove o diálogo entre adolescentes da floresta e garotos da cidade. O Repórter Eco especial de Natal volta daqui a pouco. Um grupo de amigas de São Paulo decidiu levar o universo literário para crianças de comunidades ribeirinhas da Amazônia. Em novo projeto, a ONG Vagalume agora propõe a troca de experiências entre adolescentes da floresta e da cidade. Vagalume é o nome de um inseto alado, bem conhecido, que leva a luz por onde passa, e é também o nome da organização não governamental que começou há 15 anos com o sonho de 3 amigas recém-formadas. Elas passaram 1 ano visitando comunidades rurais da Amazônia e decidiram deixar em troca um presente para as crianças, conta Silvia Guimarães, uma das fundadoras e presidente da ONG. Seria muito bacana já levar como contribuição também algo que fosse mais perene, que desse um acesso ao conhecimento também para as pessoas que a gente vai encontrar. Foi assim que surgiu a ideia de doar livros. Mas além deles, era preciso incentivar as crianças a ler. Entra em cena, então, os moradores das comunidades, mais de 3.000 que foram treinados para atuar como mediadores de leitura fora do ambiente da sala de aula. Um
uma outra abordagem da leitura na vida da criança. Que essa é uma abordagem muito mais simples, muito mais tranquila, é aquela de você pôr a criança no colo e ler um livro para ela, que algumas avós fazem com os netos, algumas mães fazem com os filhos. É uma transmissão cultural. E para fazer da leitura um hábito divertido e enriquecedor, nada melhor do que um lugar também especial. Bibliotecas cuidadas pela própria comunidade. A gente vem vendo alguns casos, que esses são os que mais me emocionam, de crianças que tiveram acesso a essa biblioteca pequenas, então que a gente conheceu, eu conheci quando tinham 8, 9 anos, e que hoje são as lideranças da biblioteca, às vezes são mães já, né, são adultos. Alguns atribuíram a esse contato com a biblioteca o fato de terem perseguido um sonho de ir para a faculdade, então tem muito estudando letras, pedagogia. Desde 2001, a Expedição Vagalume enviou mais de 86 mil livros que passaram pelas mãos de cerca de 26 mil crianças da Amazônia. Com o tempo, a necessidade de um intercâmbio cultural se transformou no programa Rede, desta vez pensado para adolescentes. Os resultados dessa troca são comemorados e hoje documentados em livros como este aqui, por exemplo. Olha só o recado do jovem de São Paulo. Estão tentando limpar o rio Tietê, mas é bem demorado. E a resposta do adolescente da Amazônia. Nós ficamos muito tristes em saber que os rios de vocês estão poluídos. Se nós pudéssemos mandar um pouco da nossa água, seria uma honra dividir com vocês a nossa água maravilhosa. São conhecimentos que você vai levar para a sua vida inteira. Você vai aprender coisas sobre lá que mesmo numa escola estudando geografia, você não vai ter nem 5% do que uma carta de lá vai te gerar. São lições assim que a gente não vai encontrar em outro lugar. A proposta é promover esse diálogo para dessa forma valorizar o protagonismo, o empoderamento de adolescentes e ao mesmo tempo as relações deles com o meio ambiente. O programa funciona assim. Alunos de algumas escolas paulistanas e jovens de comunidades da Amazônia trocam desenhos, fotos, cartas e às vezes vídeos. Se conhecem e aprendem a respeitar as diferenças entre si. É um intercâmbio à distância. Mas no final de cada ano letivo, alguns deles vão se encontrar em um acampamento no meio do caminho, em Brasília. Conhecer eles foi melhor, conhecer pessoalmente, eu acho que por cartas. A gente se abraçou, passou tipo uns segundinhos abraçados, assim. Foi bem legal, porque foi, tipo, a gente tava se conhecendo por carta e aí a gente se viu ao vivo pela primeira vez. E o que eu podia dizer era, tipo, muito obrigada. Vocês são incríveis. Entender como o Brasil é tão grande, mas ao mesmo tempo como a gente imagina, nossa, a Amazônia está tão longe, mas são adolescentes de 11 a 13 anos e eles têm muito em comum, eles têm muito que dialogar e você perceber que a diferença ela é construtiva. Eu acho que a gente é bem parecido, tipo, com todo mundo do acampamento a gente tem várias semelhanças. Eu acho que as diferenças elas vêm um pouco por causa das regiões mesmo, que mudam de região para região. As brincadeiras deles são bem diferentes, mas são quase tudo iguais, só troca os nomes. Que são, às vezes tem uns nomes de, deixa eu ver, amarelinho, para lá a gente chama de macaca. O programa Rede, que promove o diálogo entre culturas tão diferentes, foi reconhecido pela ONU. O prêmio concedido pela Aliança de Civilizações das Nações Unidas abre portas para que a ONG brasileira mostre ao mundo um bom exemplo de como cultivar a cultura de paz entre as novas gerações. Os grandes conflitos da contemporaneidade, eles dizem respeito à falta de diálogo entre culturas e civilizações e as radicalizações de ambos os lados, os extremismos. Então eles estão buscando metodologias que constroem essas pontes e que podem ser replicadas. Então a gente faz a Amazônia, São Paulo, mas a metodologia do programa Rede ela pode ser exportada para qualquer ambiente. Mas o mais importante, que é o saber fazer, a gente conseguiu construir ao longo desses 15 anos.
Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Cenas raras revelam o processo de amamentação de um filhote de baleia jubarte. O vídeo é do Instituto Smithsonian, uma instituição educacional e de pesquisa associada a museus e administrada pelo governo norte-americano. A jubarte é uma espécie que habita todos os oceanos, formando várias populações. Assim como as outras baleias, migra todo ano. No hemisfério sul, durante o verão, se dirige às regiões polares em busca de alimento. No inverno, volta para o calor das águas tropicais, onde acasala e dá à luz, como acontece no arquipélago de Abrolhos, na Bahia, o maior berçário de baleias do Atlântico Sul. Depois de 11 a 12 meses de gestação, nasce um único filhote. Ele já mede 4 metros e pesa cerca de 1,5 toneladas. A ligação entre a fêmea e o seu bebê é o elo mais forte da organização social da baleia jubarte. Diariamente, o filhote mama cerca de 150 litros de leite. A mãe permanece o tempo todo ao lado dele. Com frequência, o acolhe carinhosamente debaixo do corpo para protegê-lo de predadores. O bebê aprende com a mãe noções básicas de sobrevivência, como encher os pulmões antes do mergulho, se equilibrar e conter o ar um máximo de tempo debaixo d'água até voltar à superfície para respirar. Por volta dos 10 meses de vida, o filhote para de mamar, quando já possui uma grossa camada de gordura e aprendeu que é preciso buscar outro tipo de alimento. Como o krill, pequeno crustáceo parecido com um camarão encontrado em águas frias. Ele já tem musculatura e habilidade motora para longas jornadas. E agora, a fêmea do maior mamífero aquático e seu filhote seguem juntos em direção à sua primeira longa rota migratória rumo ao Polo Sul. Você vai ver a seguir. A importância das relações de afeto no começo da vida de uma criança. É o tema do documentário dirigido por Stella Renner. O Repórter Eco especial de Natal volta daqui a pouco. O ser humano tem a infância mais longa em relação às outras espécies. O contato com os pais e familiares é essencial para a criança se tornar um adulto saudável. A importância dessa relação afetiva é o tema do documentário O Começo da Vida. A partir do momento que abriu o olho já, né? Que já reconhece a mãe, o movimento, assim, quem é essa mulher? E aí, então, eu peguei ele no colo e comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Naquele minuto eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. O Começo da Vida trata dos primeiros anos da infância, considerados fundamentais para o desenvolvimento pleno do ser humano. A iniciativa foi da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que há mais de 50 anos trabalha pelo desenvolvimento infantil, na intenção de construir uma sociedade mais promissora. A produtora Maria Farinha, que já realizou outros filmes sobre a infância, assina o documentário. A diretora Stella Renner falou sobre a importância desse despertar para a vida. Em nenhum momento da nossa vida, nosso cérebro vai estar se formando tanto como nesses primeiros anos, a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso sujeito. Então, tudo que acontece ao redor da criança está formando ela. Então, essas relações que a gente tem com o pai, com mãe, com irmãos, com os avós, com os vizinhos, as histórias que são contadas para as crianças, tudo isso está
fazendo com que ela se estruture. E é em cima dessa estrutura de afeto, de liberdade, de criatividade, que ela vai viver sua vida inteira. Mães, pais e especialistas de diversas áreas como psiquiatria, neurociência e educação de 9 países compartilham conhecimentos. Até o Nobel de Economia James Heckman alerta que os cuidados com as crianças terão futuros impactos positivos nas contas dos países. A médica Vera Cordeiro, criadora da Fundação Saúde Criança, lembra da importância do afeto. É necessário o pai, a mãe, os avós, os vizinhos, a comunidade, para que essa criança se desenvolva. A gente precisava realmente de um corpo bem grande de especialistas para traduzir para a gente o que está acontecendo no nosso cotidiano com os nossos filhos e valorizar, né? Porque muitos pais, muitas mães que fazem sacrifícios enormes para ficarem com seus filhos, se sentem muito invisíveis hoje. Esse filme trouxe esses especialistas todos para mostrar que todo mundo que cuida das crianças, não só pais e mães, mas babás e professores, eles estão prestando para a humanidade um serviço da mais alta importância. Para mim, o grande momento assim foi o nascimento, assim, o jeito que eu vi a minha mulher ali, sabe? E totalmente empoderada, e a partir daquele momento foi muito diferente para mim. Vai pegar. O papel do pai é um papel fundamental e diferente, que é um papel de ir mostrando para a criança que existe um mundão lá fora para além desta mãe. A criança se organiza na natureza. Ela percebe, mesmo sem saber elaborar, ela percebe as relações de ética, de estética, de cuidado, de interdependência. Nós somos naturais. A criança é natural. Só que existe toda uma noção de que para ser bom tem que cimentar, né? Então, uma escola que não é cimentada é uma escola pobre. E a gente vai se afastando da natureza, do que a gente é. Esse contorno dela, da criança dela, não existe para ela. Ela é a flor, ela é o passarinho, ela é a pedra, né? E a gente vai se distanciando disso. Mas a criança tem tudo isso dentro dela. E quanto mais ela está próxima da natureza, mais ela aprende. O filme pode ser baixado de graça para exibições em grupo promovidas por qualquer cidadão no site videocamp.com, que indica também as salas de cinema onde está sendo exibido. O começo da vida revela que não é o consumo de bens materiais em excesso que faz uma infância feliz. Ela precisa de presença, ela precisa de conexão, ela precisa entender que ela pertence a algum lugar e que aquele lugar é seguro, livre e amoroso e que a gente estimula ela, que a gente apoia ela na descoberta desse mundo. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento do escritor e biólogo moçambicano Mia Couto. Todo nascer é um regresso. Quem nasce apenas renasce. A equipe do Repórter Eco deseja a todos um Natal de esperança num futuro melhor para a humanidade e para todos os seres vivos. Até o próximo programa. Sinto muito bem, eu quase viro peixe e vou nadar também. Água cai no céu, é chuva, cai da pedra, é cachoeira. Água cai na
cheguei